Pedro Moreira está de volta para falar conosco sobre aquele decreto que regulamenta a lei da reciprocidade. Deve ser publicado até amanhã. Quem disse isso foi o vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Lembrando que essa lei da reciprocidade é uma espécie de carta na manga do governo brasileiro como uma possível resposta às tarifas anunciadas por Donald Trump aos produtos brasileiros. Pedro Moreira está com a gente porque, além desse decreto, Pedro, que está sendo discutido por integrantes do governo, tivemos uma reunião aí em Brasília, convocada às pressas, não constava na agenda dos ministros, mas que estiveram no Palácio do Planalto, reunidos com o presidente Lula, justamente na definição de qual será a estratégia que o Brasil vai adotar diante do tarifaço anunciado por Donald Trump. O que a gente já sabe, hein, Pedro, das últimas horas para cá? A gente conseguiu avançar por aí em Brasília? Carol, olá mais uma vez, bom dia para quem está com a gente a partir de agora, no novo dia, ótima semana para todo mundo. Carol, essa reunião teve a presença dos ministérios que o governo havia anunciado que participariam daquele comitê, daquele grupo de trabalho, né, que o governo anunciou que criaria para tratar da questão dessa tarifa nova de 50% anunciada por Donald Trump. Esse comitê, ele deve ser instalado essa semana, vai ser comandado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é comandado por Geraldo Alckmin, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, mas vai ter também a participação dos Ministérios da Fazenda, Relações Exteriores, Casa Civil, são esses os ministérios: Desenvolvimento, Fazenda, Casa Civil, Itamaraty e Relações Institucionais. E representantes desses ministérios estiveram nessa reunião no Palácio da Alvorada, na residência oficial do presidente Lula. A CNN conseguiu confirmar a presença de 3 ministros, né? Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, e também Carlos Fávaro, do Ministério da Agricultura. Do Itamaraty participou a número 2 do Ministério, né? Que é a secretária-geral Maria Laura da Rocha, isso porque o ministro Mauro Vieira está em viagem a trabalho, viagem oficial à Europa, e pela Casa Civil participou a secretária executiva Miriam Belchior, porque o ministro Rui Costa estava na Bahia fazendo a entrega de obras lá do Minha Casa Minha Vida. Ninguém falou da saída dessa reunião, né, Carol? Mas ela acontece em meio à expectativa para a publicação desse decreto que vai regulamentar a lei de reciprocidade econômica, que é a lei que foi aprovada em abril e que permite ao governo brasileiro retaliar países ou blocos econômicos que imponham medidas unilaterais contra o Brasil. Ninguém falou na saída dessa reunião, Carol, mas o nosso âncora e analista de política, Gustavo Uribe, apurou com interlocutores, né, pessoas que estiveram presentes, que nessa reunião, além do decreto, né, que estaria ali na fase final, nos ajustes finais para ser publicado até amanhã, também foi definida uma estratégia pelo presidente Lula para tratar dessa questão. O que o presidente Lula defende? Que o setor produtivo, que os empresários que vão ser afetados por essa questão participem das negociações, que esses empresários tentem articular junto a autoridades americanas para pelo menos tentar flexibilizar a tarifa, né? Pelo menos baixar essa tarifa, por exemplo, para 30%, que é a tarifa que foi imposta agora para a União Europeia, e no caso de não obter sucesso nessa questão da tarifa, de pelo menos conseguir, junto ao governo americano, cotas de exportação para lá de produtos como café e laranja, que são produtos dos mais enviados do Brasil para os Estados Unidos. Nesse esforço, né, o governo vai se reunir com empresários ao longo dessa semana, desses setores, né? Então, além aí do café e da laranja, teria, por exemplo, a participação de empresários também de petróleo, né, que é um produto que é bastante exportado também. E anteriormente o governo tinha anunciado que gostaria que participasse desse comitê interministerial que está sendo criado, que também vai ter a participação do setor privado. O governo também já tinha falado que gostaria que tivesse a participação de empresários do setor de proteínas, né, de carnes, e também do setor aeroespacial. Aí, no caso, a Embraer, né, que é uma grande exportadora também em volume, né, em volume de recursos, né, em montante de dinheiro, por causa do custo, né, dos produtos que a Embraer vende. Então, tem um impacto muito grande na balança comercial brasileira. O presidente Lula também teria determinado aos interlocutores, né, que mesmo que nessa negociação que
pretende fazer com as autoridades americanas. Ele está aberto, a aprofundar o diálogo com os Estados Unidos antes de partir para medidas de retaliação, mas que fique de fora dessas negociações questões políticas, como, por exemplo, a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que os negociadores se atenham à questão econômica. A gente vem falando, o governo brasileiro lembra, que o Brasil, que os Estados Unidos têm o superávit na balança comercial com o Brasil e que aqueles dados da carta do presidente Trump são incorretos ao dizer que os Estados Unidos perdem, nessa balança, nessa negociação, e também reforçando, deixando de fora essa questão jurídica que o Poder Executivo não teria ingerência, não poderia interferir nos julgamentos que correm no Supremo Tribunal Federal. O decreto, Carol, que vai ser a promessa, próprio Geraldo Alckmin disse que o decreto seja publicado até amanhã, estaria nos ajustes finais na Casa Civil e vai trazer ali mais alguns elementos que a lei de reciprocidade não prevê. Ela deixou alguns pontos em aberto para serem definidos em regulamentação posterior. É por isso que esse decreto precisa ser publicado para definir quais as armas que o governo brasileiro vai ter em mãos para poder usar caso opte, então, para a reciprocidade, para a retaliação a partir de 1º de agosto, Carol.